Nosso tema hoje no Capivara Cast é democracia. E o professor Araré Carvalho continua aqui com a gente na série especial para falar um pouquinho sobre esse tema, professor. Que é democracia, né? Qual que é o conceito e qual que é a sua importância para a organização e sociedade? A democracia, Gabriela, se a gente pegar na etimologia da palavra, a gente sempre ouve falar muito, né? Democracia é o poder do povo, que emana do povo, que é apoiado pelo povo e que mandatários exercem. É verdade. Isso é a definição clássica. Demos é povo, cracia é poder, é o poder que emana do povo e em nome dele é exercido. Tá. Mas existe um erro perigoso nesse negócio de achar que a democracia é a vontade da maioria. Não, de fato é. A democracia é a vontade da maioria, por exemplo. A maioria elege um presidente, um governador, um prefeito. No entanto, a gente tem que lembrar que, apesar da democracia ser a vontade da maioria, ela não significa a ditadura da maioria. Ou seja, a democracia ela é o espaço que também permite a manutenção e a garantia de direitos das minorias, de quem pensa diferente, de que tem outra visão de mundo. Por isso que é tão importante numa democracia, por exemplo, oposição. Bancadas que representam setores diferentes. Então, se eu tenho setores diferentes da sociedade, ela precisa estar representada lá dentro. Então, muita gente fala, mas ganhou meu candidato, ganhou minha proposta. Tudo bem, ótimo. Ele vai governar, mas isso não significa atropelar as outras pessoas que pensam diferente. Então, a democracia, ela é, como vai dizer o Churchill, o melhor sistema entre os piores. Ela é boa porque a gente, mesmo se a gente vota errado ou se a coisa não está boa, a gente depois de um tempo pode rever, pode mudar. Então a gente tem garantia dessa permanência de mudança que é muito importante. E para a organização da sociedade, Gabriela, como você disse, ela é cada vez mais importante porque a gente tem que pensar cada vez mais a democracia, uma democracia representativa, não é só a gente ir lá votar cada 4 anos, cada 2 anos e achar que o problema está resolvido. A gente tem cada vez mais espaços no município, no estado, e até de modo, em termos de país, de participação das pessoas. Então a gente não pode achar que a democracia é eu votar. O voto é uma das etapas da democracia. A nossa participação ela é muito importante. Não é só a participação dessa coisa de meu lado, defender meu lado como se eu estivesse numa briga de futebol. Isso também faz parte da democracia, essa briga, essa discussão. Mas a gente tem coisas para além. Por exemplo, eu não posso limpar o mundo, Gabriela, se eu não varrer minha calçada. E onde é a nossa calçada? O nosso município. Pensar no macro sem fazer o micro, né? Aí você vai na nossa sessão da Câmara, está vazia. Ou seja, eu estou discutindo umas questões assim, do mundo, eu estou discutindo o Paquistão, estou discutindo a Venezuela, mas não vou na sessão da Câmara aqui da nossa cidade, da sua cidade. Então fica uma coisa meio antagônica, porque é onde a gente tem, de fato, poder de atuação, é onde a nossa ação pode ser mais... Ou eu não participo de um conselho, você tem conselho de saúde que tem representantes, você tem conselho de merenda escolar, você tem conselho da criança e do adolescente, você tem vários espaços democráticos onde as pessoas têm que participar. E a gente tem que passar a entender que a democracia não precede a nossa participação. Não é eu eleger alguém, porque essa coisa, democracia, poder exercido em nome do povo, então eu repasso esse poder para outro e a pessoa que se vire. Não existe isso. Não existe salvador da pátria, não existe redentor. É um processo que todo mundo tem que participar. E como que as democracias podem ser enfraquecidas? Existe essa possibilidade? Existe. A primeira delas, Gabriela, que eu acho muito importante, é a gente achar que a política é um lugar ruim. Demonizar a política. Porque todo político não presta, a política é lugar ruim. Se você acha que nenhum político presta, então vá ser político, porque você deve ser uma pessoa virtuosa, então vá participar da política. Não necessariamente sendo político, mas como eu falei para você, ocupando os espaços. Você pode ocupar o CA, você pode ocupar uma liga, isso é política, tudo é política, isso que é bom a gente saber. Se você está chupando uma bala, Gabriela, e você opta em jogar o papel no chão ou no lixo, você está tomando uma decisão política, porque política é justamente isso, o caminho da polis, a organização da polis, da cidade. Se você está aqui, você vai lá no banheiro, enxuga a mão, não joga no cesto, do lixo joga no chão, você está fazendo uma escolha política por sujar. E você acha que isso vai ter implicação? Lógico, vai ter implicação. Então a política ela é um ambiente necessário. E se a gente fica desqualificando muito a política, falando que nenhum político presta, demonizando a política, as pessoas falam, sabe o que é melhor? Melhor é acabar com isso tudo, com uma pessoa só para mandar, um autoritário aí que mande, para acabar com essa... Porque, em tese, existe em algum lugar uma pessoa virtuosa ou um grupo de virtuosos capaz de normalizar as coisas. Isso não existe. E a política acaba virando algo negativo, Péssimo, Quantas pessoas não falam que a política é uma coisa ruim? Eu entendo por que isso também, Porque nossos políticos não colaboram, vamos ser sinceros.
né? Usam do espaço político, do espaço público, do orçamento público para interesses pessoais ou de grupos, mas a gente não pode achar que fora da política a solução. Não há. Fora da política a gente tem autoritarismo e o autoritarismo é péssimo. Tá certo. E dentro do conceito, né, da democracia participativa, está tendo cada vez mais espaço dentro desse debate político. O que é a democracia participativa? É o que eu falei, né? A gente está falando, por exemplo, a gente tem cada vez mais consultas populares. Você pode ver o site do Senado, da Câmara, às vezes tem uma matéria que está em discussão, ele coloca para ver o que você pensa. É muito raso? Porque você vota tipo Big Brother. Sim, não. Ou seja, não dá para você argumentar. Exatamente o que você a tua opinião, né? Sim, exatamente. Mas a gente tem espaços públicos, né? A própria Câmara Municipal dos municípios, como eu disse, o CA é um espaço de debate político, a igreja, muitas vezes, ela é chamada o condomínio. Então, a gente tem cada vez mais espaço de participação pública. Orçamento participativo, alguns municípios têm, ou seja, parte do orçamento, a população é chamada a decidir onde vai ser investido, não uma parcela de vereadores só, mas a população como um todo, porque se é a gente que vai ser impactada por isso, Gabriela, nada mais justo do que essas pessoas decidirem. Por mais boa vontade que o gato tenha, ele não vai pensar com a cabeça do rato. Você precisa ouvir o rato para entender. Eu não estou fazendo uma analogia direta aqui, mas só estou fazendo isso para exemplificar. São pessoas com perspectivas diferentes, com necessidades diferentes. E muitas vezes a necessidade do outro é tão distante da minha que, por mais empatia que eu tenha, eu não consigo pensar com a cabeça dele. Então é preciso o quê? Ouvir. Então espaços democráticos têm aumentado cada vez mais. A internet, né, tem ajudado ampliou muito a mais. A gente tem algumas cidades, países, por exemplo, que você tem cidadão online, cidadão digital, que você tem aplicativo que você baixa. Então, você está com um problema, buraco, você tira a foto, já vai direto para a prefeitura. O ônibus atrasou, superlotação, você tira a foto, você vai lá, denuncia. Você é um agente de fiscalização também e de propor também solução. E a mídia também, né? Essa questão de tirar uma foto e mandar, hoje em dia, os telejornais têm muito isso, né? Você manda para o WhatsApp, para algum mecanismo do telejornal, já divulga e já procura uma resposta para isso. Exatamente. Né? Então é importante a gente, primeiro, imaginar que não existe salvador da pátria, segundo, que nós precisamos discutir política, e terceiro, que nós temos que ser a gente. Não dá para imaginar milagre, a gente já está maduro, já democraticamente falando, a gente ficar como adolescente torcendo para político, achando que ele é um super-herói que vai salvar a gente. Não vai. Então a gente precisa se empoderar e se apropriar desses espaços. E como que o tema, né, democracia pode ser cobrado nas avaliações? A democracia, ela tem aparecido quando você pode, por exemplo, discutir política internacional, guerras, como as democracias morrem, né, que é um livro famoso, lançado uns 5 anos atrás, falando que não é só mais através de golpes de Estado, mas através do enfraquecimento, né, da representatividade, o enfraquecimento da política, o enfraquecimento do contraditório. Então, a gente tem, o que tem a partir de democracia é justamente isso, né? Tanto em relação à democracia representativa, a importância dela, como também o enfraquecimento que vem acontecendo em alguns lugares, só que de maneira análoga ao que a gente imaginava, né? A tomada de poder por tanques de guerra, a força. Não, você pode também tomar o poder através da desconstrução de um discurso, através da criação de uma narrativa fantasiosa, criar um inimigo que não existe, para poder... Porque quanto mais medo as pessoas têm, elas estão mais dispostas a abrir mão de direitos. Essa é a verdade. Quanto mais... Assistam lá, V de Vendetta, né? V de Vingança. É um bom filme para você entender como o medo faz com que as pessoas abram cada vez mais mão dos direitos e da democracia. Tá certo, professor. Muito obrigada. Obrigado, Gabi.